Olá, pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Estamos aqui hoje com nosso amigo empresário Cacá Resolve. A gente vai ter um bate-papo político hoje. E nesse bate-papo político, o som está saindo bem. O pessoal está começando a entrar agora. Sinaliza pra gente se o som está saindo legal aí. Deixa eu ver aqui nos comentários. E nesse bate-papo político, nós vamos conhecer um pouquinho, né, desse empresário que hoje está assumindo o desafio de ser presidente municipal do Avante, né? Então nós gostaríamos de saber um pouquinho do nosso amigo Cacá. E quem é Cacá Resolve, gente? Todo mundo quer saber. Quem é Cacá Resolve? Pronto, minha câmera é aquela. Mas pode ficar à vontade, ali pra frente também. Tá cheio de câmera aqui. Bom, boa noite a todos. Gostaria de agradecer, né, a minha amiga Letícia por nos convidar para participar desse bate-papo. É um prazer estar aqui nessa noite, né? Mais uma vez gostaria de parabenizar a equipe técnica que está aqui nos acompanhando, né, colocando todos os equipamentos para que a gente consiga fazer esse bate-papo, transmitir ao vivo para todo o município de Eunápolis e as demais cidades que querem assistir a esse bate-papo. Bom, Cacá Resolve é um cidadão napolitano, já moro aqui, vai fazer 20 anos já, e sou cidadão já, né, com um certificado, com tudo, já tenho um título de cidadão napolitano, e com muito prazer, muito orgulho. Sou empresário, proprietário da Resolve Consultoria, daí vem o nome Cacá Resolve, né? Mas já atuo na área pública, sou contador, já atuo na área pública há muitos anos, há cerca de 25 anos. Tem um pouquinho mais, mas a gente consolida os 25 anos porque os anos a mais são os anos mais que a gente estava testando, conhecendo mais a área pública para ver se era realmente isso que a gente queria seguir. Então, sou casado com Nilda, pai de 2 filhas, Yasmin e Luna. E como eu disse, né, já moro aqui há muito tempo, já me considero um cidadão muito feliz pela cidade, tenho muito orgulho da cidade de Eunápolis. Nesse período que eu trabalhei com a área pública, a gente tem uma certa experiência, né, da vivência que os municípios, que os clientes, os entes que a gente presta serviço, passou para a gente no decorrer desses anos todos. Então, de forma resumida, Cacá Resolve é um cidadão simples, é um empresário, mas é um cidadão simples de Eunápolis, que está aí agora nessa missão de ter assumido o partido Avante aqui no município de Eunápolis. Acompanho um grupo político da cidade, que é liderado por Neto Carleto, deputado federal. Inclusive, mandar um abraço para meu deputado, que deve estar assistindo agora essa live, né? Gostaria também de mandar um abraço a Ronaldo Carleto, que também está assistindo a live, e a todos, mais uma vez, uma boa noite. Muito bom, muito bom. Cacá, como você acabou de falar no seu discurso agora, né, se apresentando como eu napolitano, essa emoção que você diz por esse amor a Eunápolis, orgulho de Eunápolis, como que você faz hoje, na sua visão, na sua opinião, a avaliação de alguns setores do nosso município? Um deles, que é o que muitas pessoas querem saber, a parte de economia no município, crescimento. Qual a sua avaliação hoje como presidente do Avante, líder político, né, a pedido, como você falou agora, de Ronaldo Carleto, de Neto Carleto, que são empresários também do município? Como você avalia hoje o nosso crescimento e a economia do nosso município? Veja bem, Letícia, Eunápolis, na verdade, ela é uma cidade pronta para o desenvolvimento. Ela é pronta para o desenvolvimento. Eu já disse em outras entrevistas aí que eu acreditei em Eunápolis quando passei aqui, porque eu já vi essa grandeza, esse futuro próspero que a cidade tinha. Há 20 anos atrás, há 23 anos quando eu passei,
a primeira vez aqui em Eunápolis, eu já enxergava isso. Foi o que me encantou nessa cidade. Porém, o desenvolvimento, ele precisa de que haja um impulsionamento. Tem que vir de algumas pessoas. E o impulsionamento de qualquer município, ele parte da vontade, principalmente dos gestores, das pessoas que administram. É como administrar uma empresa. O administrador, ele tem que olhar para um futuro em que haja prosperidade, que ele enxergue, que ele consiga entender que há prosperidade para que ele possa fazer os investimentos. Porém, não é o que nós estamos vivendo. Infelizmente, também, nesses últimos anos, nós não temos grandes investimentos na cidade. A cidade está meio que estagnada, travada no desenvolvimento. Ela está no trilho, mas a locomotiva está parada. Ela não está evoluindo, parecendo que está faltando o combustível do ânimo, da vontade de alguém para querer fazer com que ela siga esse trilho. Você disse aí, deu um exemplo muito bem colocado dos empresários, de alguns empresários. Nós temos algumas empresas de grande sucesso na cidade, como a Naturaves, o Grupo Brasileiro, o Grupo Brasmoto, né? E outras grandes empresas como o Atacadão, o Mineirão. Agora nós vamos ter a construção do Mix Mateus, né, que vai se iniciar, já se iniciou, na verdade. E nós temos outras empresas, né, as menores empresas, que também são empresas que ajudam no desenvolvimento. Mas, porém, ela poderia desenvolver muito mais. Por quê? Está travado. Eu entendo desse jeito. Eu sou um pouco ousada, né? Todo mundo sabe que eu sou ousada. Sou para frente. Eu já falei que aqui no nosso papo político nós temos técnica. É bom demais. Conversar de política é sempre bom, né? Tá certo. Isso. E eu sou ousada. Aí eu gosto. Aí me chamou pro bate-papo certo. Analisando 20 anos de Eunápolis, uma cidade que foi massacrada em algumas gestões, gestão passada. Essa gestão agora, com avaliação negativa em alta, eu fico impressionada com a coragem de uma pessoa, hoje, de um empresário no município, em levantar um novo grupo político dentro do município, sabendo que, da forma que o município se encontra, quem abraçar esse município vai encontrar diversas dificuldades. Então me responde aí, por que você decidiu abraçar aí o Avante e levar aí aos 4 cantos de Eunápolis esse novo grupo político? Letícia, é o seguinte, o Avante ele tem um projeto grande, ele tem um projeto do Estado, um projeto de união, vem da federação, do Estado e agora partindo para os municípios. Nosso líder maior, que é o Ronaldo Carleto, ele assumiu o partido, o Avante, todo mundo sabe, aqui na Bahia, e hoje nós temos cerca de 50 municípios, 50 prefeitos já transferidos para o Avante. Então já se tornou, ele é uma grande liderança política. Uma grande liderança política. Mostrou a sua força. Mostrou a força. E acompanhado, logicamente, de Neto Carleto, que veio para reforçar ainda mais esse grupo, né? Neto Carleto é um jovem audacioso na política, ele é um jovem ousado, posso dizer assim, que eu conheço muito bem, e vejo a vontade, a garra que ele tem em querer resolver os problemas de muitos municípios, né? E aí ele, aproveitando a expertise, a experiência que o tio tem, ele está seguindo o mesmo caminho. Então o Avante ele tem um projeto a nível do Estado, e no município não é diferente. É o projeto do desenvolvimento. O que a gente quer é justamente aceitar o desafio, o objetivo do Avante é esse, aceitar os desafios de fazer com que a Bahia evolua muito mais e que o município, vamos falar do município de Eunápolis, evolua, destrave, como eu falei, saia desse marasmo, desses grupos políticos que só existem eles. Só existem esses grupos políticos. Então, por que uma cidade tão grande não pode ter outras forças políticas? Chegou o momento, foi quando o Neto Carleto e o Ronaldo Carleto, né? Na verdade, o Neto Carleto representa o município como deputado. Ronaldo Carleto como presidente do partido a nível estadual. Então, assim, ele quis montar uma célula, né, que é uma célula, o partido municipal ele é uma célula do partido estadual,
para que a gente justamente criasse uma força diferente. Mas uma força, a gente fala, não é só no sentido de competir politicamente, de brigar, de fazer aquela politicagem, não. É uma força para trazer ideias, para querer trazer justamente, abrir a mente dos políticos da cidade, seja de partido A, de partido B, não importa. O que importa é abrir a mente das pessoas, para que as pessoas enxerguem que Eunápolis precisa evoluir, que depende disso para evoluir. Então, o objetivo do Avante é esse, é trazer esperança, é trazer uma força, uma ajuda para que Eunápolis seja beneficiada. O objetivo é beneficiar a cidade. Não importa de que lado, o que importa é que a cidade seja sempre a prioridade. Olha, depois de uma resposta dessa, eu vou até tomar um café, viu? Eu também vou querer um. Patrocínio, nosso patrocinador oficial, tá? Mais um café, cafeteria de Eunápolis, excelente. Eu até suspeito de falar que estou lá quase todos os dias. Cacá, você vai experimentar o melhor café de Eunápolis, é esse aqui, viu? Vou experimentar. Tem um açúcar aqui. Depois de uma resposta dessa aí, eu vou até... Como dizia minha avó, vou até molhar o bico. Muito bom. A segunda pergunta, a terceira, né? Porque a primeira foi quem quer Cacá resolve, a segunda sobre economia, a terceira foi sobre os desafios. Vamos agora para a quarta pergunta. Certo. Já falei para vocês que sou polêmica, né? Mas, como falei também, nós somos técnicos. Sim. Você falou que Eunápolis está nos trilhos, mas, completando a sua frase, você falou que ali o trem está parado. Né? A locomotiva está travada. A locomotiva está travada. Eu sou ousada ali dizer que Eunápolis, nesse momento, ele se encontra em estado de vegetação na UTI. De certa forma está. Então, em cima disso aí, qual a sua avaliação para a saúde do nosso município, já que a economia não cresce, já que a gente não tem economia... já que a gente não tem cultura, não tem lazer. Ah, tem cultura e tem lazer na tela do smartphone. Sim. Mas, de fato mesmo, é muito difícil. Sim. Mas o que mais Eunápolis tem clamado é pela parte da saúde, a área da saúde, porque nós somos uma cidade... Muito bem lembrado. Nós somos a cidade central, onde nós atendemos outros municípios. E isso... de certa forma, deixa Eunápolis fragilizada na área da saúde. Você concorda. E faz essa avaliação. Veja bem, Letícia, quando eu falei que Eunápolis é uma cidade que está no trilho, porque ela é uma cidade que foi preparada, ela já é preparada para evoluir. Como eu disse lá atrás, ela só precisa de boa vontade, de pessoas de bem que queiram fazer ela evoluir. Palavra certa, boa vontade. Só que eu não gosto de falar de forma tão pejorativa em dizer que ela está na UTI, que ela está... Ela está numa situação crítica, eu concordo, mas eu gosto tanto da cidade que eu prefiro, como a gente está transmitindo ao vivo, não, vamos dizer assim, desclassificar tanto a cidade, porque é uma cidade que é interessante para muita gente que passa por ela, para alguns amigos, para algumas pessoas que passam por aqui. Pegando o seu gancho, desclassificar a cidade, eu acho que é uma palavra bem forte. Por quê? Senão nós dois não estaríamos aqui hoje. Isso. Apostando nessa parte da inovação. Mas eu digo para você, ela foi abandonada pela gestão e a gestão não teve esse carinho com o nosso município como deveria. Eu vou chegar nesse ponto aí. Eu vou chegar nesse ponto. Quando eu digo isso, que eu quis dizer... É assim mesmo, viu, pessoal? Porque senão não dá emoção na live. Quando eu digo isso, não queria desclassificar, não menosprezar, porque é uma cidade interessante. É uma cidade que grandes empresários... Nós somos uma cidade tão interessante e que tem tantas olhares, até de empreendedores, que olham com os olhares de que enxergam Eunápolis como uma cidade de evolução, uma cidade próspera. Nós temos 2 faculdades de medicina na cidade. Se você for analisar quantas cidades da Bahia existem 2 faculdades de medicina, você vai contar poucas. Pouquíssimas. Então, assim, mas eu sou de concordar plenamente contigo em dizer que ela vem sofrendo nos últimos anos, por que não dizer nos últimos 18 anos, nos últimos
8 anos principalmente, né? Verdade. A gestão anterior e a gestão atual vem realmente não tratando a cidade como ela deveria ser tratada, né? Como ela merece ser tratada. Ela precisa ser gerida com mais competência. Precisa ser gerida para que ela consiga justamente que esse trilho seja dado sequência, que ela consiga evoluir, que ela consiga startar destravar essa locomotiva para que ela consiga sair desse marasmo que nós estamos. Nós estamos sendo castigados em uma cidade muito grande, uma cidade hoje de 120 mil habitantes, que tem os investimentos de 20 anos atrás, quando Eunápolis tinha 70 mil habitantes. Se você for analisar, praticamente o hospital regional que nós temos, se falando já no tema da saúde, é o hospital que foi construído quando Eunápolis tinha uma população de 70 mil habitantes. Os investimentos não foram feitos o suficiente para acompanhar a evolução e hoje já da quantidade de habitantes. Para o município já ter uma maternidade. Eunápolis, eu costumo dizer que é um dos projetos do Avante, em Salvador. Nós estivemos lá semana passada, na reunião, e como eu disse que o Avante tem um projeto audacioso em relação à Bahia e aos municípios, em Eunápolis em particular. Eunápolis merece mais um hospital. Eunápolis precisa de pelo menos mais um hospital. É inadmissível. Nós não temos como atender essa demanda que existe do município e das cidades circunvizinhas só com a estrutura que nós temos no regional hoje. Nós precisamos de mais um hospital nessa cidade e tem que ser a bandeira principal por qualquer governante futuro. Qualquer um tem que pensar desse jeito, porque Eunápolis precisa destravar essa questão da saúde para que tenhamos um outro hospital a nível estadual para atender as demandas regionais, porque nós temos um hospital que chama-se de regional, mas ele é municipal. Ele é municipal. Ele é municipal. E aí existe a pactuações entre os municípios, mas não é o suficiente para custeá-lo. E às vezes não tem nem a questão do repasse. Que não por isso, o custeio não é o suficiente. Então, assim, nós precisamos de um outro hospital, de um outro equipamento hospitalar no município para destravar. Para que a saúde do município, essa é a ideia que eu tenho, é a minha visão, para que a gente consiga, que o município, com a saúde do município, consiga construir, 2 UPAs, né, de grande porte nos bairros, para que desafogue o hospital para as pequenas emergências, mas que funcione, mas não funciona. Mas sem funcionar. Quando eu falo são estruturas que estão paradas e nosso dinheiro parado. Pois é, mas quando eu falo é de funcionar. Então, assim, eu acho que Eunápolis precisa realmente, né, de um projeto. Por isso que é importante um grupo político diferente, para que as pessoas, os grupos que têm aí, não achem que eles dominam e que eles vão fazer do jeito que eles sempre quiseram. Se você for analisar, os problemas da gestão anterior e da gestão atual são os mesmos. Só se mudaram os títulos, os atores e as datas. Mas os problemas são os mesminhos. Estou aqui dando uma olhada nas perguntas. Estou tentando o pessoal acompanhar. Muitos elogios, o pessoal dando boa noite. Obrigado. Caiu meu microfone aqui, ainda bem que a menina já... aqui no meio da mesa. Tá mais uma vez, para quem chegou depois, uma boa noite a todos, né? Quem está entrando aí logo depois que a live começou, uma boa noite a todos. Estão aí nas suas residências, acompanhando. Estamos aqui nesse bate-papo com a Letícia, é um prazer estar aqui. Vou escorar aqui, que é no improviso. Muitos elogios aqui na live. Que bom. Algumas perguntas, eu estou tentando voltar algumas perguntas aqui. Gideval Cerqueira, belo trabalho, obrigado, meu amigo, boa noite. Conceição Eunápolis pede socorro. Um abraço, Gideval. Avante, isso aí. Bruno do Trigo fez uma pergunta aqui. Cacá, vê rejeição nos Carletos? Vê a rejeição que os Carletos têm no município? Posso responder? Pode, fica à vontade. Se quiser responder. Veja bem, amigo, rejeição nós temos, não tem jeito, porque na política é assim, nós vivemos na democracia. A democracia ela é feita para isso, para a gente discutir, né? A gente discutir as ideias, em um certo momento podemos ser rejeição, um político pode ser rejeitado naquele momento, mas ele tem
a oportunidade de mudar, de convencer do contrário, né? Então, por isso que ele tem a oportunidade de avançar nas ideias, nas políticas públicas que ele pode aplicar. Em relação aos Carletos, eu acho que essa questão da rejeição já mudou muito, porque a prova disso veio a votação de Neto Carleto, que tivemos aí praticamente 10 mil votos na cidade. Nós tínhamos uma média de 4 mil votos, 4.500, e agora a cidade reconheceu o trabalho que Ronaldo Carleto vinha fazendo à frente do mandato de deputado federal, e assim como veio o sobrinho, Neto Carleto, e tivemos agora quase que o dobro, né? Mais do que o dobro, na verdade, da quantidade de votos. Então, Neto Carleto saiu fortalecido. A maior expressão de voto que um deputado federal teve na cidade de Eunápolis foi a maior expressão até o momento, né? Então, significa que Eunápolis acredita no projeto. Então, essa questão da rejeição eu acho que tem mudado. Então, ou seja, a oportunidade que ele teve de se redimir ou melhorar o método da política pública que ele vinha aplicando, mudou. Então, eu acho que a rejeição, respondendo a sua pergunta, diminuiu bastante. Muito bom. Cacá, agora vem uma questão que eu vou falar aqui pelos meus amigos que trabalham em aplicativo. Sim. Em Eunápolis, porque você entra hoje em um carro de aplicativo em Eunápolis, a primeira coisa que os nossos amigos que trabalham lá falam da infraestrutura do município. É precária. E aí, meu irmão, pensa aí, você entra no Uber, a primeira coisa que ele fala, eu não aguento mais essa rua que está esburacada. Eu não aguento mais isso, eu não aguento mais aquilo. E aí você começa a entender que, por quem trabalha, rodar praticamente todo o município, ele tem uma avaliação que ele está te passando, que não é só na sua rua. Péssima. Péssima. A avaliação é péssima. Letícia, vou além. Eu vou além. Como que pode chegar a esse nível? Eu vou além. Como é que nós estamos? Em alguns outros momentos, a gente já até tocou nesse assunto, que são os problemas, né? Não tem como não tocar, e não tem como ser até repetitivo. Peço até desculpa, mas a gente acaba sendo repetitivo em alguns temas, mas são temas que não podem deixar de ser tocados em todas as entrevistas, em todos os bate-papos, não podem ser os meninos que abordados. Pois não pode ser abordado. Nós estamos em pleno século XXI. Veja aí, nós estamos em pleno século XXI. Uma cidade cortada pela BR-101, ou seja, nós pegamos o sul do país, o sudoeste, passa por aqui, nós saímos do lugar mais desenvolvido do país, que é São Paulo, cortamos e vamos direto ao nordeste, cortamos a BR, passa por aqui, saímos dos ares da evolução, do desenvolvimento, que é de São Paulo, passamos por Eunápolis, por uma cidade, no mesmo período, mas vivemos uma realidade totalmente distinta. Uma cidade que em pleno século XXI não tem um saneamento básico. Gente, saneamento básico. É inadmissível uma cidade como Eunápolis até hoje, do tamanho que é, com a pujança que tem, a força que tem, a arrecadação que se tem, e não se ter ainda um esgotamento sanitário. Deixa eu só perguntar, cadê meu amigo aqui, meu câmera? Qual a nossa arrecadação? Você fala mensal ou anual? Anual. É em cerca de 30 a 35 milhões. Hoje ela está em torno de 35 a 40 É isso milhões mesmo. mensais. É isso mesmo. É isso mesmo. Menina. É isso mesmo. Então, assim, aí como é que a gente evolui? Se uma cidade que não enxerga, e não é um problema só da gestão atual. É um problema antigo, ou seja, ninguém enxerga isso. Não é possível. Todos nós, a maioria de nós moradores de Eunápolis, temos o mesmo problema em comum. Saneamento. Praticamente todos os moradores, grande parte, 80%, 90% dos moradores de Eunápolis, tem fossa em casa até hoje. Nós temos um trabalho, nós temos um problema seríssimo dentro de casa, que é o saneamento. Nós estamos poluindo o lençol freático de nossa cidade. Nós não temos como captar uma água decente. Quem tem poço artesiano em casa não pode consumir da água, porque a água está contaminada. Porque nós não temos o saneamento. Então, como é que a gente evolui? Então, até chegar aí na infraestrutura das ruas asfaltadas, nós precisamos ir além em dizer que nós temos um saneamento que não foi aplicado, que tem que ser obrigatório, alguém que for tocar essa gestão no futuro, né? Tem que olhar com bons olhos, com carinho, essa questão, porque ele vai resolver a questão da infraestrutura,
vai resolver o problema da saúde, vai ajudar muito a Sim. saúde, vai evoluir a saúde da cidade. A gente trabalha Nós vamos com o destravar- saneamento básico, a gente Nós trabalha vamos na destravar a prevenção. demanda que nós temos nos postos de saúde. Que é A maioria das doenças que nós temos nos postos de saúde são doenças comuns. São doenças que praticamente todo mundo nas ruas tem. Problema de pele, problema estomacal, problema de visão, problema... Especialmente nas crianças. Entendeu? Principalmente nas crianças. Então, assim, nos idosos. Então, como que a gente pensa em evolução? A infraestrutura vem aí, meu amigo. Quando foi o amigo aí dos aplicativos. Até a gente asfaltar os motoristas de aplicativo. Vocês estão corretíssimos. Mas nós precisamos fazer o saneamento e vir com asfalto de qualidade. Isso é minha visão, né? Como uma pessoa que presta serviço em consultoria na área de gestão. É a minha visão como cidadão napolitano. A visão O que eu técnica de alguém tem que estou ser enxergando que pode ser isso. Pode ter alguém aí com uma visão diferente, mas a minha é essa, né? E eu estou falando aqui como cidadão. Eu estou falando como cidadão, não só como presidente de um partido. Como cidadão. Estou falando aqui com a indignação que nós temos, como você falou, e ao mesmo tempo narrando aí a pergunta do nosso amigo. Muito bom. Outro detalhe. Fazer outra pergunta para o Cacá. Bem desenrolado, né? Vocês perceberam que o Cacá é bem desenrolado. O cara é técnico. Mas nós estamos no bate-papo, é Muito tranquilo. bom, Para mim é muito tranquilo. bom. Nós E é temos, bom assim que nós- o negócio seja naturalmente, que a gente não ensaiou. Mas nós não. estamos aqui conversando e conversando com... Eu gosto de conversar com passando. pessoas técnicas. Muito bom. Cacá, Obrigado. falamos da saúde, Da economia, da economia, da infraestrutura. da infraestrutura. Você citou que nós cortamos a BR-101, corta aqui, né? Isso. Todo o Nordeste. E as pessoas não sabem que a gente, geralmente nas minhas lives eu falo isso. Nós temos um dos maiores centros automotivos da região. Sim. Tudo é resolvido aqui em Eunápolis. Tudo, peça que quebrou, tudo, qualquer, até pintura automotiva. Somos referência regional. Referência regional. E não tem nenhum tipo de valorização em relação a isso. Poucos sabem que nós temos o maior centro automotivo da região. Por ser uma cidade, um núcleo, né? Nós somos uma cidade que a nossa economia, que as pessoas também não observam, é de um público flutuante. Sim. Passam por nossa cidade pessoas de vários outros municípios só para fazer compras ou manutenção, ou até Sim. mesmo atendimento médico. Então, assim, nós ainda temos um público flutuante ainda em Eunápolis que também precisa, que necessita das nossas melhorias para ter um conforto. Então, eu vou já, gostei do seu resumo aí, foi bem técnico, mas outra situação tá capenga não, meu irmão. Tá ok. Moço, outra situação que, se eu falar o nome aqui, eu já vou deixar por conta para você poder falar aí, educação. Rapaz, é um tema polêmico. Eu já aproveito que eu sou polêmico, os meninos já sabem. Educação. Pois é, Um educação. centro comercial. Educação. As pessoas mandam seus filhos de outro município para cá também para poder estudar. Pois é. Ao mesmo tempo que nós temos, como eu citei há pouco, nós fomos agraciados com 2 faculdades de medicina na cidade, 2 faculdades particulares de medicina, porque foi entendido por empresários que aqui tem público para essas faculdades de medicina. Porém, em relação à educação do município, nós temos uma educação fragilizada. Pra você ter uma ideia, eu fico impressionado, não é só o problema de Eunápolis não, alguns municípios que a gente vê por aí em matérias aí falando, a gente também não concorda. Você já parou para prestar atenção que, principalmente aqui em Eunápolis, as reformas das escolas vêm no período eleitoral, no período letivo. Se vem o período de férias todo e não há um planejamento mínimo para que durante... Mas eu estou falando que deveria ser assim. No período das férias, deveria se planejar para que no período das férias nós fizéssemos a reforma, a manutenção mínima. Não, a manutenção é feita durante o ano letivo. Aí os alunos têm que ficar sem ir para as escolas ou mudar de escola
mudar de bairro para ir para outra escola. Isso é falta de planejamento mínimo. Mas, Falta de planejamento. A falta de planejamento no município é em todas as áreas. Pois não é, só na educação. Mas aí, como o tema que nós estamos no âmbito da educação, que você citou, então, assim, outra coisa que nós não temos na cidade, é um absurdo. Nós até temos, em um outro momento, a gente participou de outra entrevista e algum ouvinte me corrigiu, e muito obrigado, o Levi até, inclusive, que me corrigiu. Nós temos escola técnica, sim, na cidade, mas são escola técnica federal, né? Mas escola municipal técnica nós não temos nenhuma. Uma cidade desse tamanho, com a arrecadação que tem hoje, volto a dizer da arrecadação, que o amigo até nos ajudou ali, no total da arrecadação. Eu estou concluindo aí um levantamento mais analítico em relação a essas questões, para em outras entrevistas a gente apresentar, para que o Avante possa apresentar em outras reuniões, possa demonstrar os números na sua frieza, de forma mais fria. Né? Que vem uma verba no município justamente para cursos técnicos profissionalizantes. A verba volta por falta de aplicação. Então, aí nós não temos um investimento mínimo na cidade para que, em gestão nenhuma, volto a dizer, não é só o problema da gestão atual. As gestões anteriores são tão culpadas quanto. A da atual a gente não tem nem o que falar, mas as gestões que se passaram também, não se fez um investimento em uma escola técnica. Nós temos aqui uma grande potência de geração de emprego que chama-se Veracel. Nós não temos uma escola técnica com especialização na celulose para que esses alunos sejam contratados com maior facilidade pela Veracel. A Veracel ela tem que recrutar através de seus recursos humanos, me corrijam se eu estiver errado. Sim. Através de seus recursos humanos, recrutar, selecionar os candidatos, capacitá-los para que depois venha ser efetivados pela Veracel. Nós aqui não temos uma escola técnica para incentivar isso. Nós temos uma policultura gigantesca aqui na região. Nós temos o mamão, nós temos o café, a pimenta, o limão, a banana e diversas outras produções aqui na cidade. E não temos uma escola técnica nem para o plantio do café, para orientar um jovem tecnicamente como trabalhar na agricultura do café, do mamão. Não temos um incentivo. E nós temos aqui, só para mim concluir, desculpa, nós temos aqui um agro fortíssimo, né, que é responsável por subsidiar bastante a economia do município. A arrecadação que nós temos, que foi citada aí, grande responsável, vem do agro. Inclusive, mandar um parabéns para todos do agro que tem aí ajudado muito essa cidade a evoluir. Sem vocês, essa cidade não teria o mesmo potencial que tem. Um grande abraço para todos os produtores, todos os pequenos agricultores, todos os trabalhadores rurais, todas as pessoas que ajudam no agro a evoluir essa região. Porque sem vocês, essa cidade não teria a evolução que tem. Vocês são de suma importância para o desenvolvimento dessa cidade. Então, assim, eu acho que alguém tem que enxergar isso e investir nisso. Não é possível que nós não vamos fazer pelo menos uma sala em cada colégio municipal, uma sala técnica com ensino técnico para capacitar esses jovens. Não é possível. Tu pode contar a fofoca? Deve, que eu gosto da fofoca. Vou lhe contar uma fofoca. Ainda quando era secretária de Assistência Social, Larissa Oliveira, trouxe para aqui para Eunápolis uma escola técnica de Teixeira, que é a Escola Técnica Apoio. Na época, para atender Engeomig, energia, porque uma enorme quantidade de pessoas para ser contratada naquele segmento, né, que é eletricista, RD. Sim. E eu levei uma proposta de um projeto para a Prefeitura de Eunápolis, porque tem uma verba que vem e ela volta por falta de aplicação, que seria justamente para viveiro, que é para Veracel, e para eletricista. A proposta que nós fizemos na época para Larissa Oliveira, que foi nem avaliado, foi que para implantar a escola técnica aqui em Eunápolis, eu ainda tenho essa proposta até hoje, eu posso até pedir a permissão de Jane aí dos meninos, mas eu posso divulgar. Implantar a escola técnica em Eunápolis e destinar os cursos para as escolas
para a escola municipal. Assim, a gente iria fazer a formação tanto do pai de família quanto daquele jovem e direcionar aquele jovem ali, né, para o mercado de trabalho, não só no curso de RD, mas também em outros cursos profissionalizantes. E a resposta foi um não, né? Sendo que tem a verba para investir, uma escola iria certificar todos os alunos, só queria ter uma estrutura para poder trabalhar com a escola, com os cursos técnicos e disponibilizar também uma parte desse conteúdo para os alunos do município. Então, assim, eu falo com propriedade do que aconteceu. Foi na época a secretária de Assistência Social, justamente Larissa Oliveira, filha de Roberto Oliveira. Aí eu lhe pergunto, se na verdade o curso técnico em todas o curso técnico em todas as áreas, eles devem ser investidos, né, na educação, principalmente aqui no município. Aí eu lhe pergunto, aí eu que faço a pergunta agora, qual é o interesse que essas pessoas têm em fazer com que Eunápolis evolua? É para Eunápolis ficar sempre na mesmice, em não ter uma juventude capacitada para poder evoluir, para que essa cidade possa destravar, como nós falamos aqui no início? Então, como que a gente pode entender que gestores anteriores tiveram carinho por Eunápolis? Olhou Eunápolis como ela deveria ser enxergada, vista com bons olhos, com os olhares do investimento, com os olhares do desenvolvimento. Não tem isso. É uma coisa óbvia. Não precisa ser especialista, não precisa ser nada para entender que não foi vista com bons olhos. Não foi administrada com bons olhos. Porque o mínimo de vontade que se possa ter para fazer uma cidade como essa evoluir é Eunápolis. Eu viajo muito. Eu ando muito nos interiores aí, nas cidades pequenas. E por onde eu passo, as pessoas falam, você mora em Eunápolis, rapaz, aquela cidade é massa, né, rapaz? Ela é muito boa. Massa. Mas ela é. Massa. Aí fala assim, mas aquela cidade é massa, aquela cidade está em desenvolvimento, ela gera muito emprego. Eu falei, gera, mas tem muito problema, ela é proporcional. Então, assim, é o sonho, eu trabalho com vários prefeitos, e é o sonho de muitos prefeitos ter uma oportunidade como Eunápolis tem. Aí Eunápolis tem a oportunidade, mas não se aproveita. Eu fico, assim, como cidadão, eu me sinto incomodado. Por isso que eu estou presidente de um partido e agora eu, da parte técnica, estou à frente de um partido para que a gente traga as ideias do partido, como a gente falou, para que isso possa ser aplicado em discussões políticas. Não precisa de se dizer só no período eleitoral. A gente tem que discutir política pública em qualquer momento. Não é só no período eleitoral, não. Não é só para prometer, não. Tem que se discutir o tempo todo, durante todo um mandato, durante todo o período eleitoral, em todo momento. Porque o anseio, a necessidade, ela vai sempre existir. E quanto mais você investir em desenvolvimento, mais vai gerar demanda. E quanto mais se investe, mais vem demanda. Então, a discussão, ela tem que sempre existir. Agora tem que ser discussão sadia. Tem que ser discussão em prol do desenvolvimento, em prol da cidade, em prol do cidadão, em prol das pessoas. Não em benefício próprio. Concordo. É complicado, a gente fica indignado. Mais uma vez, parabéns aí pelo desenvolvimento técnico. Obrigado. Das perguntas. Como nós falamos aqui, não teve nada, programação, alguma coisa parecida, ele realmente está respondendo tecnicamente do que ele conhece, né? Do que ele já trabalha e já tem essa base política. Obrigado. Já falamos sobre educação, saúde, infraestrutura, economia. O pessoal está ali falando de emprego e renda, mas a economia inclui emprego e renda, mas tem também uma pulguinha atrás da orelha Eu posso fazer um adendo no emprego e renda? Pode. Só para se ter uma ideia, nós fomos recentemente para Salvador, como eu falei também há pouco atrás, na semana passada, exatamente, e levei algumas demandas ali para o deputado, que o deputado ele pediu, Cacá, quando você tiver algumas demandas aí, traz para cá para a gente discutir, para a gente apresentar, porque a gente correr atrás, né, Nós temos aqui um distrito industrial que é praticamente abandonado. E ali sim,
Ele foi criado com o objetivo de desenvolver a cidade. E ficou travado por tantos e tantos anos. Está travado por tantos e tantos anos. Está lá abandonado nos matos. Tem alguns investimentos, bons investimentos, inclusive. Mas tem muitas áreas que ainda estão abandonadas, estão no mato. Eu fui lá recentemente, tirei umas fotos e levamos lá. O deputado prontamente entrou em contato com o diretor o Márcio, diretor do SDE, que era a antiga SUDIC, agora a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que fala justamente da economia. Ali sim é um grande gerador de emprego, seria um grande gerador de emprego, seria um grande fomentador de renda para a cidade. Mas está travado. E como que isso vai evoluir? Precisa que tenha boa vontade. Aí nós fomos lá e pegamos, só para lhe dar um exemplo, um projeto de um cidadão, de um empresário, de um pequeno empresário da cidade, com vontade de evoluir, e ele já gera emprego, já gera renda na cidade, e ele tinha ali um lote determinado para ele, e que queria destravar o processo, a burocracia, para que ele conseguisse ampliar o investimento dele, a fábrica dele. Porém, os governos anteriores não fez nada para ajudar ele. Eu peguei o processo dele, levei lá para o deputado, prontamente o deputado entrou em contato com o SDF, fomos lá e o processo dele foi destravado. Ele vai triplicar a produção dele, ele vai triplicar a quantidade de funcionários dele. Isso foi um compromisso que ele fez, porque ele tem a vontade disso. Ele disse que estava travado, sem poder investir, querendo investir, até com condição, um financiamento até aprovado para fazer investimento, mas não tinha onde investir, porque não conseguia a área. Aí nós fomos lá, levamos, foi destravado, e na semana passada ele recebeu a ligação do SDE, e ele já foi lá para separar o lote, e já foi autorizado, inclusive, ele começar o empreendimento. Muito bom. Então é isso que precisa. Segundo informação dos mais antigos, né? Aquele Distrito Industrial tem uma cabeça de mas vai desenterrar. Vai desenterrar. Está desenterrando, está desenterrando. Só para você ter uma ideia, depois desse, 4 empresários me procurou e pediu para que a gente intervisse junto a Neto Carleto. Tá vindo emprego por aí. Você falou que tá desempregado em Onápolis. Tá vindo emprego por aí. Vai gerar. Amole sua carteira de trabalho. Não será a solução de todos os problemas, porque a demanda de emprego na cidade ela é gigantesca. Mas me diga aí, qual foi o grande investimento que nós tivemos aqui depois da Veracel? Uma cidade que tem tudo para evoluir. Uma cidade que tem tudo para ter uma outra Veracel, uma outra fábrica em qualquer outro empreendimento do mesmo tamanho, ou até maior. Eunápolis tem tudo, gente. Nós temos aqui, eu dou sempre exemplo, Vitória da Conquista. A Conquista hoje é um exemplo para o Estado. É uma das cidades que mais evolui no Nordeste. Né? Vitória da Conquista hoje não perde nada para nenhuma capital. E aí ela tem as mesmas características que Eunápolis. Está cortada por uma BR, também, a 116. Também tem... Agora, tem um diferencial. Houveram pessoas com vontade política, com vontade de fazer com que ela prosperasse. E ali passou por alguns mandatos de oposições, inclusive. Eu tenho alguns amigos lá, a gente conversando numa reunião recente em políticos, e ele dando exemplo. Lá tinha oposição ferrenha lá, mas todos que assumiram com o compromisso de fazer a cidade evoluir. Mudou, houve mudança. Aí quando você há mudança, você tem que mudar sempre para o melhor. Eu acho que isso é importante. Eu creio nisso também. Por mais que o novo é um pouco desafiador para todos, mas a evolução é sempre bem-vinda. Cacá, como eu falei daquela pulguinha que está atrás da orelha. Sim. Ela está martelando ali. Eu sei que não é a sua área, mas a população hoje ela está carente, apreensiva, ela está com medo, passando por diversas situações a qual muitas pessoas estão indo embora do município pela quantidade, né, pelo o nível de violência crescendo no município. E a segurança pública no município hoje, a gente não tem como assim dizer que nós estamos seguros, ou até mesmo que é eficaz. Não por causa dos nossos colegas, nossos amigos que estão trabalhando, mas pela criminalidade crescer tanto
porque o nosso efetivo hoje é de 240 policiais para a região para a toda. região toda, nós temos 150. Então, assim, não bate. E aí, não só Eunápolis, mas como nossa unidade... Um desequilíbrio aí, né? E a criminalidade está crescendo muito em Eunápolis. Gostaria que você tivesse a sensibilidade nesse momento de nos responder e tirar essa dúvidazinha que está aí. O que o próximo gestor, né, do município, na sua visão técnica, como uma pessoa que já trabalha no meio político, o que o próximo gestor poderia fazer para nos ajudar nessa parte da segurança pública? Letícia, veja bem, como você falou, não é muito minha área, né, mas tudo envolve política pública. A segurança pública ela é um problema nacional. A criminalidade tem aumentado muito por causa também do tráfico de drogas, principalmente, né, que vem crescendo mundialmente. O país não é diferente, no nosso estado, muito menos, e na cidade nem se fala. Porém, com essa deficiência do efetivo, isso faz com que essa balança, como você disse, ela fique desequilibrada, né? Nós temos uma demanda, né, gigantesca que não está sendo atendida com o efetivo que nós temos, né? Mas esse é um problema do Estado. A segurança pública é um problema do Estado. O que é que o município, na minha visão, volto a dizer, a minha visão aqui como cidadão, o que eu dou de opinião é que existem algumas situações que devem ser, que podem ser tomadas pela gestão municipal. Como? Principalmente através da parceria entre o município e o governo do estado. Sim. Certo? Mas se você tem um governo municipal que não fala com o governo do estado, aí já fica difícil. Já fica difícil de você conseguir criar essa parceria. Então é muito importante que o município tenha essa ligação, esse contato político, partidário, tenha esse contato para que consiga se sensibilizar o governador, seus deputados, para que a gente consiga trazer mais investimentos na área da segurança pública. Seja através de efetivo, seja através de viaturas, e seja através de investimento, principalmente o que aí sim o município pode entrar. Hoje eu estava pensando nisso, inclusive. Tecnologia. Investir em tecnologia. O governo do estado já usa, e eu acho que o Eunápolis também já está usando, o reconhecimento facial através das câmeras, que inibe bastante a criminalidade no centro da cidade. Mas por que não ampliar para os bairros? Por que não ampliar para toda a cidade? Aí o município pode entrar, através que nós temos uma guarda municipal também, que precisa ser melhor equipada. Inclusive, o deputado está correndo atrás para trazer uma viatura para a guarda municipal, ele já até sinalizou. E equipamentos, né, também. Então, assim, a guarda municipal precisa ser mais equipada também para ajudar. Aí sim, eu conheço municípios que a guarda municipal, municípios pequenos, de interior, de cidades pequenas, que a guarda municipal é armada, que foi capacitada e tem as autorizações dos órgãos de controle, como a Polícia Federal, por exemplo, para que ela possa, sim, armada, ajudar nessa deficiência que nós temos do efetivo estadual. Aí sim, poderia ser alguma alternativa que o município podia ter. Investir na tecnologia e investir na guarda municipal. Eu acho que isso aí ajudaria. Pode até ser que não resolva o problema, porque é uma demanda, como a gente falou, muito grande. Agora, tem um problema lá atrás, antes de chegar aqui na violência, que é o que a gente falou, na deficiência na educação. Se nós não educamos os jovens, se nós não temos uma escola técnica que prepara esse jovem para arrumar um emprego, para conseguir se capacitar, qual é o caminho dele? Se você for analisar, se você for pegar todas as reportagens mais recentes, é sempre jovens. São nossos jovens, nossas crianças, nossos adolescentes que estão se envolvendo cada dia mais precoce ao mundo do crime. Porque eles estão utilizando cada vez mais esses jovens, essas crianças, para se envolverem, para que a lei não alcance a eles. Então eles usam eles para isso. Mas por quê? Porque eles não têm oportunidade. Hoje, falando de educação, conciliando com a segurança,
hoje as crianças estão indo para a escola e voltando porque não tem merenda escolar? Estão indo para lá e estão voltando porque o professor está fazendo greve, porque não está sendo reconhecido. O trabalho deles não está sendo reconhecido e pago salários dignos. Quem tá falando é Cacá, viu? Não é eu, não. Quem tá falando Mas isso é a realidade. Mas isso é a realidade. Eu tô falando... o povo só fala que sou eu que falo isso. Não, mas é a realidade e eu sou um cidadão, eu tô vendo. Eu tô vendo. Semana passada eu ouvi no rádio uma criança dando entrevista, chorando porque ela saiu da escola 9 horas da manhã e o ônibus escolar só iria passar 11. Ela saiu 9 horas porque não tinha merenda escolar, foi liberada da escola, não ia ter merenda escolar. E 11 horas que ela vai ficar fazendo o quê? De 9 a 11 horas. Ela estava ali, sem fazer nada, no pátio da escola. Isso foi uma entrevista que fizeram no rádio aí, que eu acabei indo meio-dia ouvindo. Assim, se é com fim de político, de agredir a um e a outro, mas a matéria foi feita com a criança. Eu fiquei sensibilizado com aquilo. Porque a criança estava bem emotiva, e eu falei, não é possível que ninguém se sensibilize com isso aqui. Isso aqui é uma coisa grave. É uma criança que vai para a escola, às vezes, mais para se alimentar do que para estudar, não tem a merenda, vai voltar para casa com fome, e vai ficar esperando um... Aí ela está ali suscetível ao quê? Ao crime, passar na porta dela e oferecer um lanche para ela fazer, servir de um avião, de alguém que vai levar a droga para alguém. Então é ali que começa o caminho. A facilidade que essas crianças, porque elas não estão se envolvendo. Nós precisamos de escolas que possam estar, escola de dedicação exclusiva, né, a integral, que fique o aluno o dia todo na escola, para que ele não tenha a oportunidade de ver. Porque a criança ela é fácil de ser seduzida. E esse mundo é muito cheio de artimanha para seduzir a criança. Aí ela se torna um jovem e na criminalidade, que vai se tornar um criminoso, vai se tornar um traficante, vai ter guerra entre as facções, vão acabar se degladiando, se matando e sobrando a violência para os índices que Eunápolis tem hoje, que hoje, infelizmente, é uma vergonha nacional. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho, meu pensamento, eu acho é esse. O investimento tem que ser maior no Estado e o município tem algumas alternativas que pode fazer para ajudar. Mais alguma pergunta aí para a gente finalizar? Quase 1 hora de... Vixe, já deu 1 hora? 1 hora, não deu 1 hora ainda não, que a gente já começou atrasado, a gente pode estender um tiquinho. Mais alguma pergunta aí em relação? Se não tiver, eu já vou. Pô, será que o pessoal já foi dormir? Uma pergunta de bastidores aqui. Perguntar para Cacá o projeto dele, caso seja eleito prefeito de Eunápolis, como vai ser a sua relação executivo com o legislativo sem deixar essa prostituição política que se instalou em Eunápolis? Boa pergunta, amigo. Na verdade, assim, eu não posso falar como pré-candidato, eu vou dar minha opinião como cidadão, vou lhe falar como cidadão. O que a gente discute lá no partido, no Avante, o que a gente tem discutido é o seguinte, que a relação poder legislativo, poder executivo, ela é importante. Ela tem que existir de forma sadia, né? Eu, como cidadão, eu vejo muitas falhas, né? Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que é a condução que o executivo tem conduzido, dando, principalmente, um mau exemplo, vem do poder executivo. E aí acaba envolvendo algumas pessoas do legislativo a ficarem, vamos dizer aí, com essa negatividade em alguns pontos. Mas nós temos também alguns vereadores, algumas pessoas que são pessoas de bem, sim, que têm ali feito o trabalho que pode. Nós temos alguns vereadores que são pessoas que estão, sim, preocupados com a cidade, e a resposta para eles será dada no ano que vem, que será um ano eleitoral, né? Por isso eles vão ser avaliados pelo trabalho de cada um. Mas eu entendo que tem que existir uma relação sadia, mas quando eu digo sadia, cada um cumprindo o seu papel, o que a Constituição determina. Faça-se as leis, fiscalize-se o serviço, é o papel do Legislativo, da Câmara.
execute a política pública como está determinada na lei. Porque no serviço público, só pode se fazer o que está determinado em lei, o que está previsto em lei. Se não tiver previsto em lei, não pode fazer. Mas se nós temos leis, nós temos uma casa que vai trabalhar em prol da cidade, em prol dos benefícios para o cidadão, o executivo tem o papel de executá-lo, de fazer com que aquela ideia, aquela demanda que existiu na cidade, que se transformou numa ideia e que posteriormente veio virar uma lei, ela seja aplicada pelo executivo. Agora, o que é que o legislador faz? Ele absorve a demanda, cria a lei, manda para o executivo e fiscaliza. Agora, o papel dele é fiscalizar. Não é fazer discussão sem fundamento. A discussão ela tem que ser sadia. A discussão ela tem que ser em prol do município, como eu sempre digo. Entendeu? Então, eu acho que a relação tem que existir. Tem que existir, sim, uma boa relação. Agora, uma relação institucional e técnica, voltado para o bem da sociedade. Isso é um ponto que eu entendo que é fundamental, seja na esfera federal, na estadual e muito mais na municipal, porque é no município que nós temos as maiores demandas. Os problemas não só estão em Brasília, não. Os problemas não só estão em Salvador, os problemas maiores estão aqui, que é aqui que a gente enxerga, é aqui que a gente vê. Vai nas ruas, vai nos bairros, vai nos lugares que vocês vão encontrar as demandas que o cidadão tem. Agora, precisa pegar essa demanda, precisa pegar o que se tem de dificuldade e transformar em política pública. Porque legislação, regra, recurso, tem para tudo. Agora, se é mal gerido, se é mal planejado, se é mal executado, aí já são outras histórias, outros 500, como se diz. Agora, dizer que falta recurso, proporcionalmente existe sim, existe recurso. Nós estamos passando por um período, eu tenho acompanhado as finanças dos municípios, nós estamos passando por um período de recessão, né? A economia não está crescendo como deveria estar crescendo, as arrecadações municipais têm caído muito, mas é proporcional. Ela cai num certo período, mas você tem que planejar. Se você sabe que ela vai cair, por que você continua com a mesma despesa, com o mesmo gasto? Então, não está sendo administrada. O que precisa é de administração. Desculpa, Letícia, eu me empolgo. Quando fala de política, de política pública, de gestão, aí eu me empolgo um pouco. Tô gostando do papo, tá? Igual eu falei, o rapaz, o cara é arrochado mesmo. O cara é bom. Obrigado. Mas... Eu sou um cidadão comum e ficava mais calado. Agora eu senti vontade de expressar. E aí eu digo aqui agora para você, vou deixar aqui, né? Eu vou deixar para o público. A última pergunta, a que não quer calar, aos 4 cantos de Eunápolis, né? Depois a gente vai deixar essa live. E essa live vai ficar no feed, viu? Vocês vão ouvir tudo lá direitinho. Quem perguntou aí sobre saúde, a gente já falou. Depois você pode assistir lá a live que o cara tem, né? Visão técnica para a área da saúde. Nós estamos aqui com um presidente de partido, que é o presidente do Avante, líder político de Ronaldo Carleto e Neto Carleto no município, a qual está fazendo a formação de um novo grupo. Ainda não consigo ainda na nossa página, eu não posso falar para vocês que eu estou na frente de um pré-candidato, porque a legislação eleitoral. Não, mas até mesmo, eu falo sempre aqui na página, eu deixo sempre na página, que a pré-campanha ela só começa ano que vem. Sim. No momento, nós temos pessoas que estão colocando os seus nichos, a sua imagem, a construção de suas imagem, ideias, seus pensamentos e a construção de um projeto. Sim. Então, é isso que é feito nesse início. E assim, foi muito... Eu posso falar para você que foi um dos poucos que já entrevistei que tem a parte tão técnica. Obrigado. Da forma que eu estou tratando. Obrigado. Vocês. Me surpreendeu, de fato. Estou surpresa. Obrigado. Mas vem a perguntinha que quer calar e depois eu vou deixar você com as considerações finais. Beleza. Posso? Pode, sim. Estou à vontade. Vamos lá. Cacá,
depois da formação desse grupo, Sim. consolidar esse grupo. Chegou o ano eleitoral, o grupo Avante e os demais partidos que tiverem na base do Avante pode, de uma certa forma, se unir a um dos dois grupos políticos que tem no município, que eu não vou citar o nome para poder não dar ibope. Há possibilidade disso acontecer, porque tem muita gente que está órfão de pai e mãe. Sim. Então, eles querem saber onde vão depositar a confiança. Alguma possibilidade do Grupo Avante se unir a um dos dois grupos que hoje estão no município como base partidária? Veja bem, Se Letícia. quiser tomar uma água... Não, é tranquilo para responder, porque obrigado, mas a resposta de imediato já é não. E eu vou lhe dizer o porquê. Na verdade, o Avante, ele vem com uma nova política para Eunápolis. Nós estamos trazendo um partido com novas ideias, um partido pró-Eunápolis, um partido que vem para fortalecer e valorizar a cidade de Eunápolis, que não é o que esses grupos vêm fazendo por Eunápolis. Obrigada. É justamente o contrário do que eles estão fazendo. Eles estão estragando com a cidade. E Eunápolis, como eu disse lá atrás, é muito grande para ficar à mercê de dois grupos que pensam muito pequeno. Nossa produção está falando aqui que a live já vai cair porque deu nosso horário. Mas segura um tiquinho aí. A resposta é não, não existe. Até porque a política, eu costumo dizer que a política ela precisa ser feita de pessoas de bem também. Pessoas de bem. E nós temos aí grupos políticos que deram maus exemplos, estão dando mau exemplo, já foram punidos, inclusive, e têm passado vergonha porque deixou a cidade no caos, do jeito que está. Então, assim, a resposta é não, não existe essa possibilidade, porque a gente não compactua com coisas desse tipo. A gente quer justamente criar uma ideia diferente. Por isso que o Avante vem como um novo partido, uma nova história na política da cidade. O futuro a Deus pertence. Muito bom. As considerações? Muito obrigado por estar aqui com a gente. Seja sempre bem-vindo à casa. Obrigado. À disposição. E aí, agora eu deixo aí, obrigado a todos, né? E vou deixar as considerações finais aí. Pronto. Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a todos vocês que estão aí nos lares de vocês, no momento de descanso de vocês, assistindo esse bate-papo muito bom aqui com a minha amiga Letícia. Muito obrigado, Letícia, pelo convite. Quando precisar que vier discutir Eunápolis, eu estou sempre à disposição. Pode me chamar quantas vezes quiser. Quem quiser me chamar para conversar na rua, nos lugares, eu estou à disposição, porque eu acho que é isso. A cidade precisa das pessoas de bem. Deem um grito de liberdade. Deem a expressão do que vocês ficam entalados na garganta. Vocês ficam com aquela vontade de querer fazer com que a cidade saia do marasmo, mas às vezes ficam intimidados com alguns grupos políticos. E eu acho que a gente tem que acabar com isso, porque nós vivemos numa democracia. E quem acredita na democracia tem que entender que os direitos são para todo cidadão. Então eu falo aqui como cidadão que estou indignado realmente com a situação que Eunápolis se encontra hoje, por esses governos todos que se passou aí. Mas com fé em Deus vai ser superado, né? Gostaria mais uma vez de agradecer a todos vocês, agradecer a Deus em primeiro lugar pela oportunidade de estar aqui e pelo dom da vida que nos concede aqui e a todos vocês também. Um grande beijo no coração de todos vocês e que vocês tenham uma noite de paz e tranquilidade. Tchau.